Olá, querido aluno, querida aluna do 9º ano. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal TV Araxá Educa. Eu sou a professora Nádia e continuo te acompanhando durante seus estudos de língua portuguesa. Lembrando sempre que os nossos vídeos educativos são complemento das aulas que você tem na sua escola com o seu professor ou a sua professora. Bom, hoje a aula vai ser bem divertida. Vamos dar algumas risadas, porque a gente vai falar de piadas e dos contos de humor. Bom, vamos lá. Você já se deparou com esse meme? KKKKK. Que piada velha. Bom, vamos recordar esse momento? Gosta de mamão, Sandra? Adoro, como todo dia de manhã. Mamão aqui. Que piada velha. Comecei o ano com uma piada velha. Estamos falando da fruta, do mamão, que é rico em sais minerais, cálcio, ferro, sódio, potássio. Tá bom. Olha, pesquisas recentes provam que ele tem uma enzima que ajuda no combate ao câncer. Olha só, foi uma piadinha boa do Evaristo Costa com a Sandra Nemberg, não é mesmo? Gosta de mamão, Sandra? Questionou Evaristo. Adoro, como todo dia de manhã. Respondeu Sandra sem entender a brincadeira. Então toma uma mão. Que piada velha, comecei o ano com uma piada velha, disse o apresentador caindo na risada. Então a gente teve uma piadinha aí, né, do jogo de gosta de mamão e toma um mamão, né? Então a gente tem a junção dessas palavras aí, uma e mão, dando a ideia de um mamão. Bom, bem bacana, não é mesmo? Mas vamos lá, vamos explorar um pouquinho mais esse gênero. A piada, ela é uma narrativa breve, elas são geralmente contadas oralmente, em contextos mais informais, usam uma linguagem coloquial, o desfecho é engraçado ou surpreendente, e o objetivo é causar riso em quem ouve ou em quem lê. Vamos lá, vamos conferir mais uma piadinha. Essa piadinha aconteceu com a professora na sala de aula. É uma piadinha da Mariazinha e do Joãozinho. A professora pede: Mariazinha, me fale um verbo. E a Mariazinha responde: bicicleta, professora. Mariazinha é bicicleta e bicicleta não é verbo. A professora pede: Pedrinho, fale um verbo. E o Pedrinho responde: plástico. A professora diz: Pedrinho é plástico e plástico não é verbo. A professora diz para o Joãozinho: Joãozinho, por favor, fale um verbo. E Joãozinho responde: hospedar. Muito bem, Joãozinho. Agora fale uma frase com esse verbo. E o Joãozinho diz: hospedar da bicicleta é de plástico. Olha só. Bom, então você deve ter percebido, né, que aqui a gente tem hospedar, que está grafado, né, sem o H, porque o verbo hospedar, né, vou me hospedar num hotel, numa pousada, em algum lugar, né, vou dormir, vou passar uns dias, ele é escrito com H. E o H na língua portuguesa, o H inicial, ele não tem som. Então, quando eu tenho essa escrita, na verdade, hospedar, né, seria uma maneira muito informal, muito coloquial de falar os pedais, né, da bicicleta. E aí a gente tem uma comicidade aqui, um riso, por quê? A gente tem hospedar, bicicleta e plástico, que foram as maneiras que os colegas falaram antes, né? Então, quando o Joãozinho contextualizou o hospedar, a professora percebeu que ele também tinha se equivocado, porque hospedar, na verdade, não é o verbo que ela pensou que era quando ele disse no primeiro momento, né? Muito bom, vamos lá. E a diferença entre piada e anedota, você sabe qual é? Eu separei um videozinho aqui pra gente aprofundar um pouquinho mais nesse tema. Vamos lá, vamos conferir? O diretor da empresa pergunta ao novo funcionário: o contador já lhe disse qual é a sua tarefa? Sim, acordá-lo quando eu perceber que o senhor está vindo. A piada e a anedota são gêneros textuais cujo objetivo é provocar riso no interlocutor. Ambas são contadas em situações informais e, na maioria das vezes, oralmente, com linguagem coloquial. Popularmente, os dois gêneros são confundidos, mas apresentam algumas sutis diferenças. Ambos tratam-se de textos narrativos, mas a piada é mais curta e direta que a anedota, que tem maior presença de detalhes, além do uso do duplo sentido, como neste exemplo. Um ladrão arrombou um apartamento e estava se esgueirando lá dentro procurando dinheiro pela casa, quando ouviu uma voz: Jesus está te olhando. Meu Deus, será que alguém me viu? Pensou assustado o ladrão. Logo, ele escutou a voz de novo: Jesus está te olhando. Já desesperado, achando que havia sido pego, ele percebeu que a voz vinha de um papagaio. Um papagaio? Perguntou aliviado o ladrão.
Sou eu mesmo, respondeu o papagaio. Você fala muito bem. Obrigado, respondeu o papagaio. Qual é seu nome, papagaio? Luiz Henrique. Luiz Henrique? Que nome estranho para um papagaio. Estranho? Respondeu o papagaio. Estranho é Jesus para um pitbull. Na anedota e na piada, o humor é causado pelo uso de um final surpreendente, que causa quebra de expectativa em relação à evolução dos acontecimentos. Com outro significado, o termo anedota também pode ser utilizado para se referir a um relato curioso ou jocoso sobre personalidades ou eventos históricos. E o termo piada pode ser utilizado para se referir a alguma fala engraçada ou espirituosa em situações inesperadas. Muito legal, não é mesmo? Vamos resumir então. Piada ou anedota? Na verdade, esses gêneros são muito parecidos e a diferença entre eles é muito sutil. Inclusive, o mesmo texto você pode procurar aí em diferentes fontes e encontrar o mesmo texto classificado como piada ou como anedota. Mas simplificando é o seguinte, a anedota ela sempre vai apresentar um duplo sentido. A piada nem sempre vai ter um duplo sentido. E ela é mais direta, tem uma finalidade mais cômica, é um relato mais breve, ela tem por finalidade fazer com que a pessoa, o ouvinte ou o leitor, ria no final, ou se surpreenda, né, dê gargalhadas aí, quem está ouvindo ou quem está lendo. Mas vamos lá. Existem também outros textos que trazem humor. Os contos, por exemplo. Nós vimos em momentos anteriores que os contos têm diferentes classificações. A gente tem os contos de fadas, os contos populares, os contos de terror, enfim, várias classificações. E a gente tem também os contos de humor. São narrativas breves, escritas em prosa, e que, embora tenham os mesmos elementos de um romance e uma novela, enredo, personagem, tempo e espaço, eles são mais curtos que o romance e apresentam ideias concisas com uma maior precisão narrativa. Então, isso é o que vai diferenciar os contos dos romances, né, e demais textos, né, gêneros que trazem as narrativas. Os contos de humor, especificamente, eles utilizam as características do que é considerado divertido, cômico, para a estruturação dessa narrativa. Eles constroem o humor utilizando mecanismos linguísticos, figuras de linguagem, há também quebra de expectativa, e a gente precisa de ter um conhecimento de mundo para que aquilo faça sentido e provoque o riso ou nos surpreenda no final. Bom, então vamos analisar um pouquinho de um conto de humor. Então, procurando a graça. Onde é que está a graça nesse conto, chamado As Escuras, de Arthur Azevedo? Antes da gente partir para o conto propriamente dito, eu quero que você preste atenção em alguns elementos aí da narrativa. No espaço em que vai se passar esse conto, o tempo desse conto, quais são os personagens principais, se esse narrador ele é observador, personagem ou onisciente, e no enredo, na trama, na história. Bom, vamos lá? Vamos conferir? Então temos aí um conto, As Escuras, de Arthur Azevedo, conto de humor. Vamos lá? Havia baile naquela noite em casa do Cachapão, o famoso mestre de dança, que alugara um belo sobrado na Rua Formosa, onde todos os meses oferecia uma partida aos seus discípulos, sob condição de entrar cada um com 10.000 réis. Dona Maricota e sua sobrinha, a Alice, eram infalíveis nesses bailes do Cachapão. Dona Maricota era a velha mais ridícula daquela cidadezinha da província, muito asneirona, mas metida a literata, sexagenária, mas pintando os cabelos a cosmético preto, e dizendo a toda a gente contar apenas 35 primaveras. Feia de meter medo e tendo-se em conta de bonita, é Dona Maricota o divertimento da rapaziada. Em compensação, a sobrinha, a Alice, era linda como os amores e muito mais criteriosa que a tia. O Lírio, moço da moda, que fazia sempre um extraordinário sucesso nos bailes de Cachapão, namorava a Alice, e no baile anterior lhe havia pedido um beijo. Um beijo? Você está doido, seu Lírio? Onde? Como? Quando? Ora, assim não é você queira. Eu não dou. Furte-o você se quiser ou se puder. Isto dizia ela porque bem sabia que as salas estavam sempre cheias de gente e a ocasião não poderia fazer ladrão. É mais, Dona Maricota, a velha desfrutável,
que andava um tanto apaixonada pelo moço, que aliás podia ser seu neto, tinha ciúmes e não os perdia de vista. Mas o Lírio, que era fértil em ideias extraordinárias, combinou com um camarada, o Galvão, que este entrasse no corredor do sobrado às 10 horas em ponto e fechasse o registro do gás. Se o Lírio bem o disse, melhor o fez o Galvão, mas ao namorado saiu-lhe o trunfo às avessas, como vão ver. Faltavam 2 ou 3 minutos para as 10 horas quando ele se aproximou de Alice e murmurou-lhe ao ouvido: "Aquela autorização está de pé?" Que autorização? "Posso furtar o beijo?" Quando quiser. "Bom, vamos dançar esta quadrilha." Mas a velha Dona Maricota levantou-se prontamente da cadeira em que estava sentada e enfiou o braço no braço do moço, dizendo: "Perdão, seu Lírio, esta quadrilha é minha. O senhor já dançou uma quadrilha e uma valsa com Alice." E arrastou o Lírio por meio da sala. De repente ficou tudo às escuras. Passado um momento de pasmo, Dona Maricota agarrou-se ao pescoço do Lírio e encheu-o de beijos, dizendo muito baixinho: Ingrato, ingrato, foi o meu bom amigo que apagou as luzes." E aqui está como ao Lírio saiu o trunfo às avessas. Muito legal, tenho certeza que você gostou. Então vamos partir para a análise aí desses elementos da narrativa? Primeiro, você deve ter percebido que o conto se passa num espaço que é delimitado. É um baile, uma casa no Chapadão mais especificamente. O tempo é um tempo cronológico, então é o tempo realmente das pessoas, né, que a gente está vivendo. Não é um tempo psicológico de um dos personagens, por exemplo. Não se passa numa percepção, né, única de um personagem. Os personagens principais são Dona Maricota, a Alice, que é a sobrinha, e o Lírio, que é o rapaz aí pelo qual ambas estão apaixonadas. O narrador nessa história, ele é em terceira pessoa e ele é onisciente. Por quê? Apesar dele não ser um personagem, né, ele não participar diretamente, ele narra e descreve, conhece muito bem os personagens, inclusive os sentimentos, o que eles pensam. Então ele é um narrador onisciente, ele tem muita percepção e deixa isso claro aí no texto, na narrativa. Bom, o enredo, ele é um conjunto de fatos ligados entre si que fundamentam a ação de um texto narrativo. É a trama, é a história. Nesse enredo, a gente tem aí 2 mulheres, uma mais jovem, que é a Alice, e uma mais velha, que é a Dona Maricota, e ambas gostam do mesmo rapaz, que é o Lírio. O Lírio gosta da Alice, que é a mais jovem. Numa armação para roubar um beijo da moça que ele gosta, Lírio tem um beijo roubado pela Dona Maricota, que era a senhora mais velha. Por isso o conto se chama As Escuras, não é mesmo? Então, aquela trama de apagar a luz para roubar um beijo da moça acabou dando errado, né? Ele que teve o beijo roubado da Dona Maricota no momento em que um amigo apagou a luz durante o baile. Vamos lá então, vamos analisar um pouquinho mais alguns outros elementos da narrativa. Preste atenção nessas palavras que estão destacadas. Dona Maricota era a velha mais ridícula daquela cidadezinha da província. Muito asneirona, mas metida literata, sexagenária, mas pintando os cabelos com cosmético preto e dizendo a toda a gente contar apenas 35 primaveras. Feia de meter medo e tendo-se em conta de bonita, era Dona Maricota o divertimento da rapaziada. Ou seja, todos caçoavam dessa senhora, que mentia a idade, que dizia ter 35 primaveras apenas, né? Que disfarçava ali os cabelos brancos, né? Pintando, tingindo os cabelos. Enfim, mas vamos lá. Cidadezinha da província. Você conhece esse termo? Ou você consegue deduzir pelo contexto? O que seria uma asneirona? E uma literata, uma sexagenária. Vamos no dicionário para a gente ver o que significam esses termos? Bom, província. Cada uma das grandes divisões administrativas que, governadas por um presidente, faziam parte do Brasil imperial. Ou seja, aqui a gente já tem uma pista de quando o conto se passa. Região afastada da capital, do governo central e, por isso, menos avançada e sofisticada. O interior de um país, por exemplo. Já o termo asneirona significa bobagem, ação ou dito desprovido de sentido, é uma gafe, ação ou dito que quem age do modo impróprio ou diz algo sem refletir, é uma besteira, um discurso apimentado, não gosto daquele sujeito que só fala asneira. Então asneira vem de bobagem mesmo, né? De uma gafe, de uma besteira que a gente fala, né? Ou faz. Bom, literata é aquela que elabora, escreve, compõe obras literárias, uma escritora, ou seja, alguém que tem bastante conhecimento, que é intelectual, que estudou bastante, né? Diferente
do aspecto verdadeiro da Dona Maricota. Sexagenária é que ou aquele que tem 60 anos. Então tem uma crítica aqui que ela tem uma aparência, né, de ter na faixa de 60 anos, mas embora ela diga que tem só 35 primaveras, ou seja, só 35 anos. Então uma senhora que tenta aí maquiar, né, pintar os cabelos, mentir a idade, se passar por uma mulher mais jovem. Bom, vamos lá. Qual conhecimento de mundo é preciso para entender o humor desse conto? Bom, então a gente tem alguns conhecimentos aí que são necessários, né? Essa questão de tentar roubar o beijo, ele pede para roubar, ela diz que ele pode furtar, a questão da armação aí, né, de ser passado para trás no último momento, ele que queria ser o esperto que ia roubar o beijo, acabou ele mesmo tendo o beijo roubado. O conto de Arthur Azevedo foi escrito em meados do século XIX. Você reconhece alguma pista dessa data no texto? Qual? A gente tem algumas pistas. A primeira é o termo província que a gente analisou, que remete à época do Império. E também a questão do valor financeiro, que ele fala no início do texto, 10.000 contos de réis, né? Então essa moeda aí também nos dá uma pista de um dinheiro antigo também, né? De tempos anteriores, que é um dinheiro que não é mais usado no Brasil. Do desfecho do conto, é surpreendente, engraçado? Sim, né? É surpreendente porque a gente não espera que quem queria roubar o beijo, na verdade, acabou tendo o beijo roubado, né? E que a Dona Maricota foi a que acabou se saindo bem na história, né? Em toda a história ela acabou conseguindo o que ela queria. Então é surpreendente e ao mesmo tempo engraçado. Se esse texto fosse publicado hoje, do modo como está escrito, ele seria engraçado? Sim, né? Ele continua sendo engraçado. Tem esse humor, tem essa comicidade, né? A pessoa que queria ser esperta, né, roubar o beijo, acabou se dando mal e tendo o beijo roubado. E no final da história, a Dona Maricota, que era a sexagenária, que sofria aí, né, alguns comentários que a depreciavam, acabou se saindo bem, né, e conseguindo o que ela queria, que era roubar o beijo do moço. Bom, analisando um pouquinho mais o conto. O conto, ele não se resume a apenas às palavras, mas também o que está inferido, implícito, subentendido, para além do que está propriamente escrito. Então tem algumas inferências, algumas percepções, o meu conhecimento de mundo, o meu conhecimento prévio, que eu preciso utilizar para entender ali dentro daquele contexto e interpretar o conto. No caso do gênero contos de humor, o elemento cômico passa nitidamente pela ideia de que o leitor precisa de certo conhecimento de mundo para conseguir decodificá-lo. Quando a gente não entende uma piada, a gente não entende um conto de humor, uma anedota, é porque a gente não conseguiu fazer a associação com o conhecimento de mundo necessário, com o nosso conhecimento prévio, para achar aquilo cômico, engraçado. Bom, vamos lá, falando um pouquinho de humor antes de finalizar a aula. Quando alguém me conta uma piada, eu demoro para entender, exatamente assim. E me diz, você tem dificuldade para entender uma piada? Você é o último a rir da piada? Às vezes você até finge que entendeu, mas não entendeu? Bom, vamos lá, vamos melhorar isso um pouquinho então. Bom, retomando, na aula de hoje a gente falou dos textos humorísticos, a gente falou das piadas, das anedotas, um pouquinho da diferença entre elas. Nós falamos também que o humor pode vir na forma de contos, e a gente analisou o conto As Escuras, de Arthur Azevedo. Espero que você tenha gostado, até a próxima!